Oi, estudante. Meu nome é Rose Melo. Eu sou professora de língua portuguesa e o tema da nossa aula hoje é estrutura do parágrafo. Então, fala assim, quando eu vou falar de parágrafo, mas nós vamos trabalhar parágrafo, professora? Isto, o parágrafo. O que é um parágrafo? Quando eu sei, quando eu trabalho, quando eu aprendo a trabalhar, quando eu aprendo a escrever um parágrafo, que é aquele pedacinho de um texto, quando eu aprendo as regras, como eu começo um parágrafo, o que eu preciso colocar num parágrafo, que é um microtexto, né? Que é a microestrutura em relação à redação como um todo, fica muito mais fácil. Por quê? Porque a redação, o texto em prosa, ele é feito de parágrafos. Então, vamos lá. Para eu trabalhar parágrafo, nós vamos ver aqui qual a diferença entre o texto em prosa e o texto em verso. Então, quando eu falo o texto em versos, eu falo de poema. É um texto poético, né? Ele é feito de versos. Agora, quando eu falo texto em prosa, é aquele texto composto por parágrafos. Então, é essa partezinha do texto, é o parágrafo que nós vamos ver hoje, tá? Então, para falar de parágrafo, nós vamos relembrar uns conceitos. Vamos voltar lá atrás e relembrar esses conceitos que são importantes. Por quê? De que composto o parágrafo? O parágrafo é composto de frases, orações, períodos. E para isso nós vamos voltar lá no conceito de o que é uma frase. Frase é todo enunciado de sentido completo. Quando eu falo, eu preciso de ter mais de uma palavra? Não. Se eu falo silêncio, eu consegui me comunicar, não é? Então, quando eu falo silêncio, silêncio é um texto, silêncio é uma frase, né? É uma frase de uma palavra só, mas eu consegui transmitir a minha mensagem. Então, frase é todo enunciado de sentido completo. Independe se ela tem verbo, se ela não tem verbo, se é composta de uma palavra só ou de mais de uma palavra. Nós temos a frase nominal e a frase verbal. Isso é bem rapidinho, que é só relembrando, tá bom? Então, a frase nominal, quando eu falo assim, que confusão, é uma frase nominal. Por quê? Porque não tem verbo. Ou eu tenho uma frase verbal. O que é uma frase verbal? É uma frase que gira em torno de um verbo. O menino correu muito. Eu tenho o verbo correr. Aí eu tenho uma frase verbal. E o que é uma oração? É uma frase que tenha um verbo. Então, a frase tem um verbo, ela é chamada de oração. Ela tem um verbo ou uma locução verbal, né? Então, nós vamos ver um exemplo aqui. Exemplos. Brinquei no parque. Eu tenho o verbo brincar, né? Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Aqui eu tenho entrei na casa e sentei-me. Eu tenho dois verbos, o verbo entrar e o verbo sentar. Entrei na casa e sentei-me. Eu tenho quantas orações? Eu tenho 2 orações. Então, o número de orações depende do número de verbos que eu tiver nesse período, né? Então, se eu falei um período, o que é um período? É a frase constituída por uma ou mais orações. Então, eu posso ter um período simples ou um período composto. Se eu só tenho um verbo, eu tenho apenas uma oração. E assim eu tenho o período simples. O amor é eterno. Olha aqui, o que eu circulei? O verbo é. Então, eu tenho um período simples. Se eu tenho, quando você partiu, minha vida ficou sem alegrias. Aqui eu tenho um período composto. Por que eu tenho um período composto? Porque eu tenho 2 orações. E como eu sei que aqui eu tenho 2 orações? Porque eu tenho 2 verbos, partiu e ficou.
Então, eu falo assim, mas um período é uma frase? Se ele não tiver o sentido completo, não é, né? Então, aqui eu tenho um período composto. 2 orações, 2 verbos, período composto. Agora, presta atenção. A imigração ilegal tem sido um ponto de discórdia da política nacional. Aqui eu tenho um período simples ou um período composto? Eu tenho tem sido, eu tenho 2 verbos, mas aqui eu tenho 2 verbos com sentido de um verbo apenas. Então aqui o tem sido é chamado de locução verbal. Locução verbal é quando eu tenho 2 verbos com um só sentido. Então, qual é o verbo principal aqui? É o verbo ser, tem sido. O tem é um verbo auxiliar. Então, a imigração ilegal tem sido um ponto de discórdia da política nacional. Eu só tenho um verbo, aqui eu só tenho uma locução verbal, então eu tenho um período simples. Então, por que nós voltamos lá em frase, em oração, em período? Porque o parágrafo é composto por frases, orações, períodos, né? Lembrando lá da nossa aula de coesão, eu preciso de quê? De conectar as frases, as orações, o período para formar um parágrafo. Então, parágrafo, fazendo aqui uma metáfora, né? É o professor da redação. Eu sou a professora de português, então é aquele assim que dá o pontapé, a orientação inicial, o norte para você desenvolver as suas ideias, né? Então nós vamos ver esse parágrafo, como que é a estrutura desse parágrafo, como você deve começar esse parágrafo e o que tem nesse parágrafo. Então aqui eu coloquei, quando eu pergunto assim, o que é um parágrafo? O que nós vamos lembrar lá de quando começamos a estudar e que a professora ensinou, né? Que parágrafo é aquele recuo, aqueles 2 dedinhos, isso ninguém esquece, não é? 2 dedinhos que eu coloco lá, chama-se parágrafo. Mas acabou isso, professora? Não, não acabou. E você, na sua aula, na sua redação lá do Enem, precisa colocar esse recuo. Tem gente que começa lá no cantinho e o corretor bate o olho e vai ver que você errou, né? Porque eu preciso colocar aquele recuo. Então, esteticamente, o parágrafo se caracteriza como um sutil recuo em relação à margem esquerda da folha. Então, ele continua lá. O que mais ele precisa ter? Então, ele tem o recuo, que é esteticamente, mas ele precisa de ter uma ideia central. É aquela ideia onde vai me dar um norte para que eu desenvolva o meu parágrafo. Gente, precisa de ficar bem claro, nós não estamos falando de um texto como um todo, nós estamos falando daquele pedacinho. O corretor precisa olhar a sua redação, a sua dissertação e saber onde começa seu parágrafo e onde termina o seu parágrafo. Então, aqui eu pus um conceito do Otton Garcia que fala do parágrafo padrão. Aí você me pergunta, Rose, mas o parágrafo padrão é modelo, eu preciso segui-lo? Não, não é isso. É porque ele tem uma estrutura mais comum e mais eficaz. Então, nós vamos ver o que tem nesse parágrafo. Então, aqui tem a fala dele, né? O que justifica ser ensinado aos principiantes, consta sobretudo na dissertação e na descrição de 2 e, ocasionalmente, de 3 partes. Então, quais são as partes? Isso é o que é fundamental. Quais são as partes do parágrafo? Qual a estrutura do parágrafo? Então, ele tem que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Aí você pergunta, Rose, mas isso não é a redação que tem introdução, desenvolvimento e conclusão? O parágrafo também tem, e nós estamos falando do parágrafo. Então, ele fala sobre isso, né? O que é essa ideia principal, essa ideia núcleo, que nós vamos chamar aqui de tópico frasal ou frase núcleo.
E depois ele tem a conclusão, né? Que é o fechamento. Nós vamos ver como que faz isso. É o fechamento do parágrafo. Então, vamos lá. Quais são as características de um parágrafo? Ele tem margem, né? Nós aprendemos lá no primário, quando nós entramos, e a margem continua, né? Eu preciso de uma margem. Então, o que eu tenho? Eu tenho o título, eu tenho o recuo de 2 dedos, eu preciso colocar os 2 dedos aqui para começar. Quem coloca aqui na beiradinha, ó, bem pertinho da linha, tá errado, porque a hora que o corretor bater o olho, ele vai ver que você não colocou o recuo do parágrafo. Então, eu começo o parágrafo aqui e termino aqui. E o corretor precisa, isso aí precisa ficar bem visível para o corretor. Número de linhas. Existe número de linhas? Eu tenho que ter, no meu parágrafo, tem que ter 3, 4 ou 5 linhas? Não, não tem uma regra. Mas o parágrafo, estourando, ele pode ter no máximo 7 linhas. Eu ponho o tópico frasal, que é um período ou 2 bem curtos, o desenvolvimento e faço uma conclusão. Então, por que eu não posso pôr muitas linhas, um parágrafo extenso? Pode ter tem parágrafo extenso, lá no romance, na literatura, mas aqui na dissertação, quanto maior o seu parágrafo, ele tem a possibilidade de ficar menos coeso, de você perder, né? Porque cada parágrafo, ele tem uma ideia central, um tópico frasal só. Ele não pode ter 2 tópicos frasal. Se você tem 2 ideias centrais, você tem que passar para outro parágrafo. Cada parágrafo, um tópico frasal. Cada parágrafo, uma ideia núcleo. Apresenta uma ideia núcleo que é desenvolvida pelas ideias secundárias. Então, para ficar bem claro, nós estamos falando hoje desse pedacinho. E esse pedacinho, que é um micro lá dentro do meu texto como inteiro, é a microestrutura, eu tenho que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Eu coloco a ideia núcleo e o que eu faço nesse desenvolvimento? Eu coloco as ideias secundárias, né? Então, vamos lá. A estrutura do parágrafo padrão. Eu tenho a introdução. O que você precisa colocar nessa introdução do parágrafo? A ideia núcleo, que é a ideia principal ou seu tópico frasal. Ele expressa uma síntese do conteúdo de todo o parágrafo. Então, a primeira coisa que você vai colocar no seu parágrafo é o tópico frasal. Ele é composto de um período curto, de um período ou, no máximo, 2 períodos bem curto, tá? Bem curtinho. Então, é feito de modo objetivo. Colocou o tópico frasal, você vai ter o desenvolvimento, que você vai colocar o quê? Citação, vai colocar a citação, vai falar sobre essa ideia núcleo. E no final, tem que ser feita de modo bem objetivo. E o que eu vou colocar, o que você vai colocar no desenvolvimento? As ideias secundárias. O que são essas ideias secundárias? Elas explicam, comentam, desenvolvem, ampliam o tópico frasal. Esse tópico frasal pode ser uma interrogação, esse tópico frasal pode ser uma definição, uma citação, tá? E apresenta argumentos que reforçam a ideia em discussão. Então, esse é o desenvolvimento do seu parágrafo. Você coloca, são as ideias secundárias. Essas ideias secundárias, qual é a função delas? É explicar, comentar, desenvolver e ampliar o tópico frasal. E aí tem a conclusão do parágrafo. É aquele fechamento. O que você vai fazer nessa conclusão? Você pode retomar e reafirmar a ideia central, que é o tópico frasal que está lá em cima, ou você pode fazer uma indagação, deixar uma frase interrogativa. Para que lá no próximo parágrafo você vai retomar essa ideia.
Qual a importância do tópico frasal? O tópico frasal é importante tanto para quem escreve quanto para quem lê o parágrafo. Por quê? Porque quando, a hora que você está escrevendo, a primeira coisa que você coloca no seu parágrafo é o tópico frasal, ele é um norte, então você não perde entre as ideias, né? Colocando um amontoado de ideias, um aglomerado de ideias. Então, o tópico frasal vai ser o seu norte. Você precisa desenvolver aquele parágrafo em cima daquele tópico frasal. E para o leitor é importante porque ao iniciar o parágrafo e ter um tópico frasal, ele já sabe o que ele vai encontrar, qual é a ideia que ele vai encontrar ao longo do parágrafo. Então, o tópico frasal, cada parágrafo tem um tópico frasal próprio, um somente. Normalmente vem expresso em uma única frase e pode eventualmente ser constituído de até 2 frases curtas. Então aqui eu tenho um exemplo para colocar isso em prática, tá? Então olha só, todos sabem que a cada dia se torna mais difícil trafegar pelas ruas da capital amazonense. Eu grifei até de vermelho aqui. O que é esse período aqui? Esse período é o tópico frasal. Então, o que é a ideia que vai ser desenvolvida nesse parágrafo? Então, o que ele fala? Cada dia está mais difícil trafegar na capital amazonense. Então, vamos ver o que ele pôs no desenvolvimento. Com a facilidade que existe hoje para se adquirir um automóvel, o número de veículos em circulação vem crescendo em larga escala, só que a cidade não foi preparada para essa nova realidade. Cresceu rápida e desordenadamente nas últimas décadas, sem ruas e bairros planejados para a grande demanda de carros. Então, aqui ele desenvolveu essa ideia. Então, tá difícil trafegar nas ruas da capital amazonense. Por quê? Porque está muito fácil comprar carros e a cidade não foi planejada para isso. Então, ela cresceu desordenadamente e as ruas e bairros não foram planejadas para essa grande demanda de carros. Agora, presta atenção. O que ele vai fazer? Uma conclusão. Colocou a palavrinha isso. Isso, somado à falta de preparo de motoristas e pedestres, resultou no trânsito confuso e estressante de hoje. Então, olha só o que ele fez. Isso o quê? Essa facilidade de comprar carro, a cidade que não foi preparada para essa realidade. Então, somado à falta de preparo de motoristas e pedestres, resultou no trânsito confuso e estressante de hoje. Então, vocês viram que ele colocou um tópico frasal, ele desenvolveu, aqui estão as ideias secundárias e aqui ele fechou. Então, aqui tem mais 2 parágrafos para você ler, para você localizar aqui. Eu já deixei até os pontos principais, eu deixei em vermelho, né? Para você, aqui tem um outro, que é um outro parágrafo que começou com uma citação. Olha, todo brasileiro é mestiço, se não no sangue, nas ideias. Então, esse parágrafo precisa ser desenvolvido em cima desse tópico frasal. Então, retomando, e o que é muito importante, todo parágrafo, ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Isso eu estou falando do parágrafo. E cada parágrafo, acho que o principal, o que você precisa guardar, cada parágrafo tem apenas uma ideia núcleo. Tem uma outra ideia núcleo, outro parágrafo. Deixar bem claro, isso aqui eu falei de parágrafo hoje, mas tem... Se você sabe escrever um parágrafo, então lá na sua redação, no texto, na dissertação como um todo, você precisa de ter a introdução, os parágrafos de desenvolvimento e o parágrafo de conclusão. Claro, quando eu falei que cada parágrafo tem uma ideia núcleo, não quer dizer que você vai fugir do tema da redação. O tema da redação está lá. Né? Agora, cada parágrafo tem a sua ideia central, a ideia núcleo, onde você vai desenvolvê-lo com as ideias secundárias e com a conclusão. Então é isso, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Você só aprende a escrever
escrevendo. Então, escreva muito, leia muito e até a nossa próxima aula. Um beijo. Muito obrigada.